Graça e paz, amados. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, no meio da tua família, sobre a tua casa, que haja todo tipo de provisão dentro do teu lar e que o Senhor Jesus derrame as mais copiosas bênçãos sobre a tua vida. Amém? Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração, diante das angústias, diante das preocupações, diante do desmando de tanta coisa ruim que tem acontecido neste mundo vil, neste mundo tão perverso, aonde pessoas que o Senhor coloca sobre nós para nos guiar, para nos orientar, vêm vilipendiar o nosso direito. Vem defraudar com injustiça as nossas vidas. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração: não perca a fé, pois o guarda de Israel não dorme. Pense nisso. Não perca a fé, pois o guarda de Israel não dorme. O Senhor tem colocado isso no meu coração. Eu queria que essa palavra também falasse ao teu coração. Não sei da tua situação, mas Deus sabe. Deus sabe o porquê que você está assistindo este canal, esta mensagem nesta oportunidade. Queria que você abrisse a sua Bíblia, porque esse texto está lá em Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: contou-lhe Jesus também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E disse: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele e dizia a ele: faze-me justiça contra o meu adversário. E por um tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir a me molestar, ou falar mal dele, enfim. Prosseguiu o Senhor Jesus: ouviu o que disse esse juiz injusto? E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa ele vos fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Oh, rapaz, que palavra maravilhosa, né? Que indagação do Senhor Jesus diante de tantos desafios naquela sociedade, na sociedade de então, como parece que é um espelho que nós estamos vivendo hoje. Parece que é um espelho que nós estamos vivendo hoje. Mas não para por aí. Eu queria também considerar um outro texto da palavra de Deus que se encontra em Salmos 121, de 1 a 8. Esse salmo é muito usado no momento de angústia, em momentos difíceis da nossa vida, em momentos que a gente não vê esperança em outras questões, mas o Senhor nos faz essas promessas justamente para que a nossa fé não se abale, para que a nossa fé, a gente não perca a nossa fé. E o Senhor nosso Deus coloca isso lá, usa o salmista para nos falar, e ele fala o seguinte: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará, ou seja, não cochilará aquele que te guarda. É certo que não dormita, ou seja, não cochila e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Meus queridos, isso é uma palavra de esperança para você e para mim. Você se sente injustiçado? Você se sente tolhido dos seus direitos?
tem tido dificuldades na sua vida que muitas vezes não depende de você, depende de uma ação judicial, depende de uma resposta enfim, da sociedade, uma resposta das autoridades. As autoridades muitas vezes, muitas delas, estão esquecendo para que estão ali situadas naquela posição. Foi porque Deus colocou essas pessoas lá. A palavra de Deus nos diz lá em Daniel 2:20, diz que toda autoridade é constituída por Deus, assim como Romanos 13 também fala. Mas fala o seguinte, que Daniel fala que Deus é quem muda as estações, ele muda os tempos, ele muda os governantes também, ele coloca e tira os governantes para a nossa vida. E os governantes são, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 13, que ele fala que os governantes são para nos abençoar. E entristece a Deus quando nós vemos alguns governantes tão mesquinhos, cuidando de si próprio, fazendo com que o povo sofra, o povo gema, e a gente vê tanto desmando, tantas injustiças, assim como esta senhora, esta viúva, que a viúva naquela época já era discriminada por ser viúva, por não ter a companhia de uma presença masculina muitas vezes na sua casa. Então aquela viúva precisava que o seu pleito contra o seu adversário fosse examinado e fosse dado favorável a ela. Era o pleito que ela estava provocando. Ela estava provocando a justiça naquele momento, e o juiz não temia nem a homens e muito menos a Deus. Era um juiz iníquo. Era um juiz insensível. Era um juiz que o Senhor Jesus chama de um juiz injusto. Nós temos muitas autoridades, infelizmente, usando de injustiça para com o povo de Deus, para com a nação, para com aqueles menos favorecidos. Mas a palavra de Deus também nos garante a esperança de que o Senhor não dorme. O Senhor não dorme. Creia, porque o Senhor não dorme. Creia, porque o Senhor está contigo em todos os momentos. É o Senhor quem te segura pela tua mão, a tua mão direita. Ele que fará a tua justiça sobressair, para que todos vejam que você foi vitorioso por causa do Senhor Jesus. Meu querido, naquela sociedade, a nossa sociedade em que vivemos hoje, estava muito parecida com aquela sociedade do tempo de Jesus Cristo, onde as pessoas estavam tristes, desanimadas, e sentiam faltava esperança no coração dessas pessoas. Estava estampada no coração, no rosto, no semblante dessas pessoas, estava estampado a sua tristeza, a sua falta de esperança, o seu desânimo. Talvez o Senhor Jesus tenha proferido estas palavras como em forma de parábolas, para que as pessoas pensassem, para que aqueles que estavam assistindo ele ali, para que as autoridades que estavam ali ao redor, autoridades civis, autoridades religiosas, que estavam ali ao redor dele, pensasse um pouquinho no pobre, pensasse um pouquinho no povo, pensasse um pouco em fazer justiça pelo povo. Talvez Jesus estivesse colocando ali também, colocando essa questão, essa história contada por ele, para que as pessoas também se despertassem em confiarem mais no justo juiz, na justiça de Deus, do que na justiça falível dos homens. A justiça dos homens é falível. Às vezes dão o direito a quem não tem e tiram o direito de quem tem. Muitas vezes acontece isso. Meus irmãos, meus queridos, assim como Jesus fez com aqueles seus ouvintes à época, ele nos faz pensar também nesta oportunidade. Ele quer que nós exercitemos a nossa fé. A nossa fé através da oração constante, através da coragem que nós precisamos ter para pleitear os nossos direitos e também não descansarmos, fazermos a nossa parte enquanto Deus faz a dele, e também exercitarmos a nossa paciência.
né? A nossa longanimidade, ou seja, o nosso pavio precisa estar longo, porque são muitas injustiças que nós temos experimentado nesse mundo tão vil, nesse mundo tão perverso que causa-nos tanto mal. Não perca a fé, não perca a fé, pois o guarda de Israel não dorme. E eu aprendo com esta palavra aqui de Lucas, esta palavra de Jesus, o que ele quer nos dizer. Ele quer nos dizer o seguinte: ore sem desanimar. Ore e não desanime, creia que o Senhor é contigo. Sabe por quê? Ore, pois o guarda de Israel não dorme. Ore, permaneça em oração. Ore sem desanimar, não desanime, não caia o seu semblante. Louve ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele vai te dar o teu direito no momento certo, Ele vai te dar o teu pleito no momento certo, porque o coração do rei, a palavra de Deus fala que o coração do rei está na mão do Senhor, amém? Ele pode mudar o coração dos nossos magistrados, Ele pode mudar o coração dos nossos governantes, Ele pode mudar o coração do povo, conforme Ele já tem feito isso. Deus está mudando o coração do povo, o povo está atentando para algumas coisas que o Senhor tem mostrado. Olha, me faz lembrar a respeito dessa primeira lição de orar sempre, sem desanimar. Eu lembro do apóstolo Paulo, juntamente com o apóstolo Silas. Paulo e Silas estavam presos por causa do evangelho. E em determinado momento, lá, conforme narra Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Filho, em nome de Jesus, quando vier o infortúnio sobre a tua vida, quando vier a adversidade sobre a tua vida, não reclame não, não murmure não, faça como Paulo e Silas, como o apóstolo Paulo e Silas, cante ao Senhor, louve ao Senhor, ore ao Senhor, porque Ele dará no momento devido o escape. Sabe o que aconteceu aqui, meu querido? Quando o apóstolo Paulo e o discípulo Silas estavam orando na cadeia, na prisão, num momento tão triste de suas vidas, achando ali a injustiça do governo de então, do governo romano, eles estavam ali cantando e orando. Você canta e ora quando você está sendo perseguido, meu querido? Você canta e ora quando você está passando por alguma adversidade? Na tristeza você ora, com as lágrimas você ora? Você glorifica a Deus, porque não basta somente orar, mas tem que glorificar a Deus. Sabe por quê? Tem pessoas do teu lado, tem pessoas perto de você que precisam ver o tamanho da tua fé, precisam ver que a tua fé não se perdeu, que a tua fé é calcada no guarda de Israel, é calcada em Jesus Cristo. Será que quando o Filho do Homem, quando Jesus Cristo estiver para voltar, será que ele encontrará fé na terra? Essa foi a pergunta que o Senhor Jesus fez com que aquele povo pensasse e para nós pensarmos também. Em que pé está a nossa fé? A palavra de Deus diz lá em Tiago 5,16 que o poder da oração pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Há poder na oração que se faz no nome santo de Jesus. O nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus há poder. A oração do justo pode muito em seus efeitos. É eficaz. Podem lhe tirar tudo. Mas o poder da oração, esse ninguém tira. Só você é responsável por não perder a sua fé, de confiar no Senhor Jesus, de confiar na palavra de Deus. O poder da oração está nas tuas mãos e você tem uma arma poderosa que vence qualquer batalha. É a arma da oração, como diz Tiago 5,16. Ore sem desanimar, porque o guarda de Israel não dorme. Essa é a primeira lição que nós tiramos desta palavra. E a segunda lição que nós tiramos dessa palavra também, o Senhor nos fala para lutar com coragem, pois o guarda de Israel não dorme. Lute com coragem, faça igual essa viúva. Essa viúva foi atrás, essa viúva correu atrás, essa viúva foi lá importunar o juiz, foi lá correr atrás dos seus direitos. Ela não abriu mão dos seus direitos. Você está abrindo mão dos seus direitos?
Você precisa fazer a sua parte, você precisa fazer. O Senhor Jesus faz a dele na tua vida e o Espírito Santo faz a dele na tua vida, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, tocando no coração dos magistrados, mas você precisa colocar em prática, você precisa provocar a justiça para que ela seja feita, mas não pode perder a fé, porque a fé é que vai mover a ação a teu respeito, a teu favor, meu querido, que o Senhor vai abençoar, vai continuar abençoando a tua vida enquanto você continuar lutando com coragem. Precisa lutar com coragem. Não é fácil, nós temos medos, nós temos inseguranças, mas você precisa lutar com coragem. Eu preciso lutar com coragem. Deus estimula Josué a lutar e a confiar nele, como diz lá em Josué, capítulo 1, versículos 5 e 9. Diz assim a palavra de Deus ali. O Senhor Deus fala com Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Tome essa palavra para a tua vida, meu querido. Lute com coragem, não desanime. Coloca os teus olhos na palavra de Deus, porque ela é tua bússola. Coloca os teus joelhos no chão, porque a arma mais poderosa do crente, a arma mais poderosa daqueles que confiam no Senhor Jesus é a oração, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. A terceira lição que nós tiramos desta palavra aqui, neste momento, nós tiramos a seguinte lição: não perca a fé. Não perca a fé, pois o guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel não cochila. O guarda de Israel está atento a teu respeito. Como diz o versículo 8 do texto que lemos em Lucas 18. Diz assim: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Filho, não perca a fé. Não perca a fé, coloca a tua fé no Senhor Jesus, no poder que Ele tem de te dar aquilo que há de melhor. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8, 28, diz... todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem, ou seja, as coisas boas e as coisas ruins. Não são só as coisas boas, não são só as coisas ruins, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor e que são chamados segundo o seu propósito. É uma promessa do Senhor. É uma promessa do Senhor através do apóstolo Paulo. É uma segurança que nós temos porque todas as coisas contribuem. Meu querido, às vezes a gente se entristece porque perdeu um emprego, porque perdeu um parente, porque é legítima a tristeza. Nós às vezes achamos que perdemos aquela oportunidade e que nenhuma outra vai vir. Filho, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo por onde quer que você vá. Jesus estimula os seus ouvintes a confiar no justo juiz, a não confiar somente na justiça, porque a justiça é falha. A justiça terrena, ela é falha. Os homens, os governantes, os magistrados são falhos como nós. Mas o nosso Deus, o justo juiz, ele não falha. E o Senhor Jesus fala ainda no versículo 7 aí de Lucas 18, ele fala: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Meu querido, se esse juiz iníquo, se esse juiz injusto olhou para aquela senhora de tanto ela insistir, filho, se você nas suas orações insistir com o Senhor Jesus, Ele vai dar aquilo que você precisa. Ele pode não te dar aquilo que você quer, mas Ele vai te dar aquilo que você precisa. Amém? E olha, lá no Salmo 121, conforme nós lemos aqui no Salmo 121, versículos 3 e 4, nos diz o seguinte: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. O Senhor quem segura no teu pé, filho, para você não vacilar, para você não ser condenado. E ele continua aqui, ó: não dormitará, ou seja, não cochilará aquele que te guarda. É certo que não dormirá
e nem cochilará o guarda de Israel. O guarda de Israel, ele está vendo a tua fé, ele está vendo a tua precisão e ele lutará por ti. Meu querido, como diz também lá no Salmo 37, de 5 a 7. 37, de 5 a 7, Salmo 37, de 5 a 7, como diz a palavra de Deus aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Ou seja, todos vão ver, todos vão vislumbrar a tua justiça. E ele fala mais aqui no 7, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Olha só, descansa, entrega e espera no Senhor. Descansa, entrega e espera no Senhor. Meu querido, é essa palavra que o Senhor tem para a tua vida. Meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, deixa eu te falar uma coisa. Creia no Senhor. Não perca a sua fé, pois o guarda de Israel está a teu dispor. Ele está olhando por você. O Espírito Santo do Senhor, a palavra de Deus nos fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é essa palavra de esperança que eu quero deixar para você, essa palavra de ajuda que eu quero deixar para você. Não é autoajuda, é do alto que ajuda. A ajuda vem do alto, não é autoajuda. Não são palavras ou frases de efeito que vão mudar teu coração, que vão mudar uma situação. As palavras não têm poder, não. As pessoas falam que a palavra tem poder. A palavra só tem poder quando vem de Deus. Esta é a palavra que tem poder. Esta é a palavra que tem poder. O poder da nossa palavra, quando a gente fala, é muito pequenininho. Senão, eu me autossugestionava e as coisas aconteciam de acordo com o que eu quero. Não é assim que acontece. Quantas coisas a gente almeja, quantas palavras, quantas frases de efeito nós falamos e aquilo não muda nada na nossa vida. Confia na palavra de Deus, confia no Deus da palavra, confia que Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Ele guardará quando você estiver dormindo e quando você estiver acordado. Ele que pleiteará, Ele que vai brigar as tuas brigas, guerrear as tuas guerras. É Ele, é o Senhor nosso Deus e é o Senhor Jesus que faz a ligação entre nós e Deus. Querido, não perca a sua fé, pois o guarda de Israel não dorme. Não perca a sua fé. Amém? Quero deixar essa palavra de esperança para você, porque o Senhor nos promete e Ele cumpre. O Senhor não nos abandonará. O Senhor firmará os nossos passos, os teus passos. Quais são os seus pleitos? Coloca diante do Senhor, coloca isso diante do Senhor. Se ajoelhe na tua cama e na beira da tua cama, dentro do teu carro, em qualquer lugar onde você esteja, e clame o sangue de Jesus. Clame pelo nome de Jesus e Ele concederá o que deseja o teu coração, mas segundo a vontade dEle, porque Ele sabe o que realmente vai te abençoar. Amém? Quero deixar essa palavra para você e quero orar por você nesse momento. Deus, em nome de Jesus, cuida desse povo que assistiu esse vídeo agora, Pai. Que esta palavra possa calar fundo no coração de cada um que ouviu estas palavras, Pai, porque não são palavras minhas, são palavras do Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar a todos que escutaram essa palavra e que haja pão e alegria, harmonia na casa de cada um deles. Deus, em nome de Jesus, cuida daqueles que estão se sentindo injustiçados, estão se sentindo tolhidos, estão se sentindo humilhados, pressionados, estão se sentindo, Deus, estão se sentindo mal com toda essa situação que vive o nosso país, que vive o mundo. Pai, em nome de Jesus, traga alegria para o nosso coração, traga alegria para o coração desses nossos amigos que estão nos assistindo. Nós agradecemos ao Senhor pela bênção do Senhor, pela bênção da esperança, pela bênção da fé, pela bênção do amor de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre e que um dia se entregou por nós como o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida e lembre-se que crer é pensar e agir de acordo com aquilo que se crê. Amém? Até o próximo encontro em nome de Jesus.